Bem-vindo de volta a mais um vídeo aqui no nosso canal Café e Bíblia. Muito bom ter você aqui conosco. Já fazia uns dias que a gente não fazia vídeo por aqui. Andei um pouco enfermo, passei uns dias sem gravar vídeo, indisposto. Infelizmente peguei uma virose aí e ainda estou com algumas sequelas dessa virose, mas enfim, de fato estou de volta, consegui arrumar um tempinho para gravar. E hoje nós vamos falar um assunto puxando o gancho do penúltimo vídeo que eu postei nesse canal. No penúltimo vídeo que eu postei aqui no canal, traz um título bem confrontador. Quem é Deus para mim? Quem é Deus para mim? Muitas pessoas comentaram, Deus é tudo na minha vida, Deus é meu amigo, Deus é tudo para mim. Então hoje nós vamos de fato saber se realmente Deus é o meu amigo. Deus é tudo para mim. Qual a importância que eu tenho dado para Deus na minha vida? Se você está curioso com esse assunto, fica comigo no vídeo, vamos até o final, caminhar, percorrer nessa jornada de ter um pouco mais de intimidade com o Senhor através desses momentos, desses devocionais, desses vídeos que são muitas vezes até um alerta para a nossa vida espiritual. Fica comigo, vamos para o conteúdo do vídeo em si. Desde já, deixa eu te fazer um convite. Se você não é inscrito no canal, aproveita, faça sua inscrição. Isso nos ajuda muito. Cada inscrito, cada like, cada comentário, cada compartilhamento é importante para o nosso canal. E você não vai gastar nada para fazer isso. Vai dedicar só um pouco do seu tempo ali, alguns segundinhos, você já compartilha o vídeo com os seus amigos, nos grupos da família, nas redes sociais, você já deixa um comentário, deixa o teu like ali, deixa um comentário, isso não te custa nada. Agora, sem mais delongas, vamos para o assunto do vídeo propriamente dito. Como eu sei que Deus é tudo para mim? Ou Deus é importante para mim, de fato? Nós vamos entender agora nesse vídeo, principalmente para as pessoas que responderam, e aqui eu já quero deixar algo bem claro, eu não quero julgar a fé de ninguém, tá bom? Esse vídeo não é para medir a espiritualidade de ninguém, muito menos para definir quem tem Deus na vida e quem não tem. Obviamente cada um vai fazer a sua autoavaliação e vai ver se está de acordo realmente com aquilo que professa. Deus é tudo para mim, então vamos lá, saber se Deus de fato é tudo para mim. De certa forma isso é uma provação com a nossa própria vida. Deus é meu amigo, Deus é tudo na minha vida. Vamos saber de fato se essas afirmações correspondem à minha vida que eu tenho com Deus. Em primeiro lugar, eu tenho que ter em mente que Deus é importante porque Ele me amou primeiro. Deus nos amou primeiro e isso está lá em 1 João 4,19. A explicação a respeito desse texto é a seguinte. A importância que Deus tem na minha vida começa quando eu tenho a mentalidade, quando eu começo a pensar, a refletir que Deus me amou primeiro. Então, se eu recebi primeiramente esse amor de Deus e quando recebemos esse amor, passamos a corresponder com confiança nesse amor e com entrega para Deus. Se Deus me amou primeiro, então, na cronologia da minha vida, Deus chegou em primeiro. Deus me amou primeiro. Se eu digo que hoje eu amo a Deus, que Deus é meu amigo, que Deus é importante para mim, eu devo ter em mente que Deus me amou primeiro. E se Ele me amou primeiro, Ele tem primazia, ou seja, Ele está em primeiro lugar. Eu devo ter em mente isso como ponto de partida para uma vida com Deus, para uma vida de fato em que eu digo e expresso e aquilo que eu professo está coaduna com a minha prática de vida diária. Se eu digo que Deus é tudo para mim, se eu tenho essa mentalidade que Deus me amou primeiro, então vamos lá, agora eu vou viver à altura desse amor, à altura dessa primazia que Deus precisa ter na minha vida. Em segundo lugar, eu tenho que ter em mente que Ele é meu sustento diário. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Está lá no Salmo 23, logo no seu primeiro verso. Se eu reconheço que tudo que eu tenho vem dEle, é porque de fato Deus é importante para mim, Deus é essencial, Deus é indispensável na minha vida. Deus não é apenas um recurso espiritual nas horas difíceis, nos momentos difíceis. De fato, se eu digo que Deus é importante para mim, porém, a minha vida, ela, na prática, ela não está, de fato, correspondendo àquilo que eu verbalizo, então tem alguma coisa errada. Oxe, se eu digo que Deus é importante para mim, se eu digo que Deus é tudo na minha vida, e a gente precisa de fato afirmar isso. Porém, se eu afirmo isso, mas essas palavras elas estão vazias de significado quando comparado com a prática que eu tenho na minha vida.
então Deus não é tudo para mim. Então Deus não é importante, ou pelo menos tanto quanto eu pensei que ele fosse importante para mim. Por que você fala isso, Jefferson? Porque tem pessoas que falam assim: Deus é tudo para mim. Ah, Deus é tudo para mim. Deus é meu amigo, Deus é o meu melhor amigo, Deus é o meu sustento. Porém, estas mesmas pessoas que dizem isso, e aqui eu não quero nem apontar, porque cada um faz a sua autoavaliação da sua vida com Deus, só procuram se aproximar de Deus nos momentos difíceis. Vamos usar uma situação bem prática, hipotética e rápida. Digamos que você tem uma pessoa que você considera a sua melhor amiga, o seu melhor amigo, mas esta pessoa que você diz que é o seu melhor amigo ou a sua melhor amiga, você só a procura, você só valoriza nos momentos difíceis. Será que esta pessoa ela vai achar que ela é a sua melhor amiga? Então vamos trazer agora para Deus essa mesma situação. Se você diz que Deus é o seu melhor amigo, que Deus é importante, que Deus é tudo na sua vida, então será que Deus realmente também tem essa percepção? Ou seja, será que quando ele olha para você, ele vê que você dá essa devida importância a ele, essa primazia para ele, ou você só o procura nas horas difíceis? Você só tenta se aproximar do Senhor nas horas mais difíceis, nos momentos mais atribulosos, se é que a gente pode usar essa palavra, mas tipo um neologismo aqui, nos momentos mais difíceis, nos momentos mais conturbados da vida, é que você procura Deus. Reflita aí com você mesmo. Se é assim, então você já está de início aqui tendo uma percepção que Deus não é tudo para você, que Deus não é o seu melhor amigo. Em terceiro lugar, buscar a direção nele. O versículo base para esse ponto está em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, onde a Bíblia diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Quando eu paro para orar e ler a Bíblia e pedir sabedoria, porque de fato eu considero Deus essencial para as minhas decisões, principalmente naquelas decisões maiores, mais importantes. Eu não estou falando de decisões mínimas, tipo, eu estou com sede, será que eu decido beber água ou não? Deixa eu consultar a Deus. Não estou falando dessas decisões mínimas. Eu estou falando que, principalmente nas decisões importantes, que podem mudar algo ali na minha vida, eu consulto a Deus, eu priorizo a Deus, eu busco direção em Deus para aquilo que eu estou tentando resolver. Ou não, a minha vida ela é regada de coisas onde eu decido. A minha vida ela é cheia de decisões, mas essas decisões eu mesmo decido por mim mesmo. Eu até paro para refletir um pouco, mas eu não busco a direção de Deus. Mas Deus é o meu melhor amigo, entende? Então, se Deus é o meu melhor amigo, se eu digo que de fato o Senhor é tudo para mim, então eu devo buscar orientação no Senhor. Eu devo dar esta primazia a Deus, porque quando eu faço algo, quando eu decido algo baseado na vontade de Deus, através de uma busca diária, através de uma orientação que eu devo ter nele, de fato eu estou indicando para Deus. Isso é, no mínimo, indicativo para Deus. Senhor, eu não decido nada só. A minha vida ela não é minha. O que eu faço não é para mim, é para a glória do Senhor. Então me ajude nisso, me oriente nisso, me oriente naquilo, me oriente nessa decisão que eu preciso tomar. Aí sim, de fato você está agindo conforme você fala. Deus é tudo para mim. Deus é o meu amigo. Percebe como há uma grande diferença de você dizer que Deus é tudo para você e de fato você dá este lugar para Deus? Você reservar este lugar para Deus na sua vida? É muito diferente de você verbalizar algo que você não faz, que você não vive. Não adianta nós sermos hipócritas com a gente mesmo. Dizer que Deus é tudo para nós e na prática não tem nada a ver com isso. Isso não passa de uma religiosidade, no mínimo. Em quarto lugar, eu sinto a presença dele nos momentos difíceis. O versículo base Salmos 23, verso 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Então a presença de Deus ela traz consolo, mesmo quando tudo parece sem saída. Se eu encontro paz no Senhor no meio das dificuldades, se eu vejo que na tribulação o Senhor está cuidando de mim, se eu sinto essa paz de Deus no meio dos problemas, então isso é uma correspondência de Deus à vida que eu tenho para com Ele. Entende?
Isso é um sinal do Senhor que ele se agrada de mim. Mas não, na hora da tribulação eu falo palavrão, eu xingo o esposo, eu xingo a esposa, eu xingo os filhos, eu saio desferindo palavras pesadas e palavras duras, palavras secas, palavras venenosas a quem estiver perto, pai, mãe, familiares, amigos. Na hora da tribulação eu corro, na hora da tribulação, sabe, eu tomo decisões erradas, precipitadas. Eu não quero saber se Deus está se agradando disso ou não, dane-se. Quando a gente agrada a Deus, quando a gente vive uma vida à altura daquilo que Deus quer para nós, isso aqui é muito forte. A recompensa é que Deus ele se manifesta na nossa vida como que querendo dizer: meu filho, eu estou com você. Meu filho, eu não te abandonei. Minha filha, eu não te esqueci, eu estou aqui. Você está passando por um momento difícil, complicado, todos nós passamos por momentos difíceis, de fato, e Deus é como que se estivesse querendo dizer: eu estou aqui, eu estou cuidando, eu não esqueci de você, eu tenho visto a sua entrega a mim, eu tenho visto que você de fato prioriza a mim. É como se Deus quisesse traduzir em palavras a sua presença ali pertinho de nós nos momentos difíceis. Isso é um sinal claro que Deus tem se agradado de nós e que a nossa vida de fato está à altura das nossas palavras. Quando a gente diz que Deus de fato é tudo para nós, entende? Se eu digo que Deus é tudo para mim e eu vivo esta vida, a minha vida, à altura daquilo que eu falo, que eu prego, que eu professo, eu vivo próximo do Senhor, dando primazia a Ele, é óbvio que Deus vai cuidar de mim, vai se manifestar nos momentos difíceis e eu vou sentir a presença dEle nesses momentos. Glória a Deus por isso. Isso é um indicativo, isso é um sinal de que eu estou agradando a Deus e de que Ele está se agradando de mim. Em quinto lugar, eu me preocupo em agradá-lo e viver segundo a sua vontade. Essa é uma preocupação, entre aspas, mas esse é um cuidado que eu tenho, de agradar ao Senhor, experimentar, agradar a Deus e ver o cuidado de Deus na minha vida. Então, em Romanos 12, e versículo de número 2, Paulo fala de uma mudança de mentalidade, de um culto racional. E o engraçado ali, engraçado entre aspas, o interessante ali, o cômico ali, é que Paulo, ele pede para a gente prestar um culto racional a Deus em forma de sacrifício vivo. E não existe sacrifício vivo. Sacrificar é matar alguma coisa. Na antiga aliança, quando o povo de Deus, a nação de Israel, sacrificava ao Senhor, geralmente eles matavam alguns animais específicos. Dentre eles o boi, o carneiro, a ovelha, pombinhas, pássaros, dependendo do nível financeiro da família, sacrificava-se pombinhas, que era mais barato e tal. Mas era uma morte de um animal, substituindo o pecado do homem. Era um sacrifício do homem, de um animal, através do homem. O homem sacrificava o animal pelos pecados do povo, da nação. Mas perceba que sacrifício está ligado a algo que morre. E quando Paulo diz: ofereçam a Deus o vosso culto racional em forma de sacrifício vivo, ou seja, um sacrifício diário. Eu estou vivo, mas eu estou matando alguma coisa na minha vida. E o que seria matar alguma coisa na minha vida? Matar os meus desejos, matar o meu ego, matar a minha vontade para agradar ao Senhor. E isso vai acontecer e se manifestar nos meus relacionamentos, no meu dia a dia, no meio das minhas convivências e vivências diárias com as pessoas, com os meus pares, através de situações, principalmente situações conflituosas em que eu sou muitas vezes insultado a agir, eu sou provocado a agir conforme o mundo age, conforme as pessoas do mundo agem. Porém, eu mato a minha vontade de agir dessa forma, porque a carne, sim, ela continua
pulsando, ela está viva e se manifestando a todo momento se a gente não controlar ela. Porém, eu vou matar minha carne, vou matar minha vontade e vou agir de forma a agradar ao Senhor. Isso que eu fiz agradou a Deus? Ah, mas você foi muito besta, você deveria ter dado uma resposta, você deveria ter agido assim, assim, assim. E eu, por querer agradar ao Senhor, agi diferente. Isso mostra que o Senhor é tudo para mim. É mais um indicativo de que Ele é tudo para mim. Agora, se você age sempre de acordo com o que você quer, de acordo com o seu ego, com a sua vontade, eu não levo mesmo desaforo para casa. Então, Deus não é tudo para você. De fato, a gente precisa se posicionar como cristãos. E eu não estou pedindo aqui para ninguém ser como nós dizemos aqui no Ceará. Ninguém ser cabra besta, para ninguém ser besta aqui. E deixar que as pessoas humilhem e pisem em cima de você. Não, você precisa se posicionar quanto a isso. Mas esse posicionamento tem que ser de uma forma que louve ao Senhor, que agrada a Deus. Não é? Você não vai sair por aí desferindo palavras que não vão nem te identificar como um cristão, como alguém que diz que é amigo de Deus. Esse é o ponto do vídeo. Tá? Então você precisa de fato se preocupar em agradar o Senhor. Sempre ter em mente que você precisa agradar a Ele, porque de fato Deus é o seu melhor amigo e Deus é tudo em sua vida. E por último, o Espírito Santo me convence e me consola. Se eu digo que sou amigo de Deus, no mínimo espera-se que eu tenha o Espírito Santo habitando na minha vida. E o Espírito Santo, ele me consola, ele me corrige, ele me ensina com amor, lembrando a palavra de Deus, lembrando o que Jesus ensinou. Isso mostra que ele está presente e ativo e vivo na minha vida. Eu digo que sou amigo de Deus, mas eu não tenho o Espírito Santo de Deus. Como pode? Uma coisa não está dissociada da outra. Uma coisa não é divergente com a outra. Pelo contrário, elas são convergentes, elas andam juntas. Elas estão associadas, elas não estão dissociadas, separadas. Elas andam juntas, de mãos dadas, numa via única. Se eu digo que sou amigo de Deus, que Deus é tudo para mim, então subtende-se que o Espírito Santo habita em mim. E se ele habita em mim, logo presume-se, conclui-se que o Espírito Santo está me convencendo, me consolando, me orientando, me exortando, me ensinando. Porque senão eu estou agindo de acordo com a minha própria vontade. Das duas, uma. Ou eu não estou dando a voz do Espírito Santo, estou sendo teimoso, ou eu não tenho mesmo o Espírito Santo que eu achava que eu tinha. Entendeu? Por isso que esse vídeo é mais um confronto para mim e para você. Será que Deus de fato é meu amigo como eu pensei que era? Poxa, Jefferson, depois desse vídeo eu estou concluindo aqui que eu não sou de fato um amigo de Deus. Eu estou concluindo que eu nem tenho Deus na minha vida como eu achei que eu tinha. Porque de fato a minha vida ela é dessa forma. Eu só procuro a Deus nas horas difíceis. Depois eu esqueço Deus. Faça a sua reflexão. É por isso que eu trouxe esse vídeo. E para encerrar, eu quero deixar uma pergunta para reflexão. Nós já vamos aí com mais de 20 minutos de vídeo, eu acho. Será que eu estou permitindo de fato que Deus ocupe o lugar que Ele merece na minha vida? Deus ele quer habitar em cada um de nós. E essa habitação do Senhor vai nos tornar alguém melhor. Tanto para nós mesmos, quanto para Deus, quanto para os nossos pares, o nosso próximo, aqueles que nos circundam, aqueles que nos rodeiam, a sociedade em si. Deus habitar em mim é um requisito para que eu possa ser melhor. Nós não vamos conseguir ser alguém melhor se Deus não habitar em nós. É muito sério isso, porque a gente acha que não, mas eu sou bom, eu não mexo com ninguém, eu não faço mal a ninguém, eu não desejo mal a ninguém. O ser humano, ele tem uma inclinação natural para ser mal. Jefferson, você está me chamando de mal. Não mal. Não mal de fazer maldade toda hora, de ficar maquinando mal. Obviamente que tem pessoas que são assim, mas o pecado ele corrompeu a natureza humana. E vez ou outra, você reflita agora no que eu vou falar, vez ou outra você vai lembrar aí de alguma situação em que você foi mal, em que você deveria ter feito diferente e não fez. Isso mostra e prova que há maldade em você, há maldade em mim. O nosso coração, a Bíblia diz que ele é enganoso e ele é perverso. Olha aí,
Então, como é que eu vou agir melhor com as pessoas? Quando eu, de fato, reservar um espaço, e esse espaço não tem que ser um pouquinho, sabe? Um minúsculo espaço, mas a maior parte desse espaço na minha vida para Deus. Quando eu reservar esse momento, aliás, quando eu reservar esse espaço, quando eu reservar essa primazia para o Senhor habitar na minha vida e controlar as minhas ações e decisões, aí sim, eu vou ser amigo de Deus. Aí, de fato, eu vou estar próximo a Deus. Aí eu vou poder dizer, Deus, de fato, é meu amigo. Deus, de fato, é tudo da minha vida. E Deus habita em mim através do seu Espírito Santo. E eu sou melhor porque Deus habita em mim. De fato, precisamos refletir sobre isso. Então, esse era mais um vídeo que eu queria fazer. Já fazia uns dias que eu estava pensando nesse assunto, tentando continuar aquele vídeo lá que eu postei sobre quem é Deus para mim, o que significa, quem é Deus para mim. Então, muitas pessoas comentaram, então eu trago assim esse panorama, essa explicação sobre Deus ser importante na minha vida, Deus de fato ser tudo para mim. E não pense que isso não traz um senso de responsabilidade e até de aprendizado da minha parte. Porque se eu estou aqui passando algo, obviamente para mim eu já estou tendo aqui algumas reflexões e vendo se de fato Deus é tudo para mim. Porque eu não sei andar de mãos dadas com a hipocrisia. Isso é coisa minha. Obviamente, pessoal, isso aqui não é uma receita de bolo, sabe? Isso aqui não é uma fórmula especial de que Deus só vai ser meu amigo se eu cumprir aquilo que está lá no vídeo do Gerson. Não, isso aqui não é uma verdade absoluta nem fechada sobre o assunto. Obviamente, tem muitas outros critérios e outros detalhes para identificar se eu sou de fato ou não amigo de Deus, mas pelo menos eu tentei resumir aqui os mais importantes que, na minha opinião, fazem sentido para a minha vida se eu digo que de fato sou amigo de Deus. Então, devo refletir sobre isso, devo pensar nisso. Não disse aqui nenhuma heresia para vocês. De fato, nem toquei no assunto de religião. Talvez você seja católico e esteja me assistindo. Talvez você seja também evangélico, que há um grande público evangélico aqui no meu canal. E tá tudo certo, não tem problema. Eu não estou aqui tocando em assunto de religião. Sabe, religião é muito bom conversar e discutir, mas em outros contextos, em outros momentos. Nós estamos falando aqui sobre a pessoa de Deus e se de fato Deus é para mim aquilo que eu estou professando e dizendo. Então, esse era o nosso intuito. Eu espero que esse vídeo tenha contribuído em algo para você pensar e refletir sobre a sua vida espiritual. E se de fato isso aconteceu, você ficou até aqui ouvindo tudo que eu falei, discorda ou concorda com alguma coisa, põe abaixo nos comentários para que a gente possa melhorar e nos próximos vídeos trazermos assuntos que possam ir de encontro à sua vida e de fato edificar a sua vida, porque esse é o objetivo e o conteúdo aqui do nosso canal. O nosso objetivo é sempre estar levando um conteúdo que edifique, que transforme, que ajude você de alguma forma. Então, nós nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado pela sua audiência até aqui. Fica conosco aqui no canal, continua conosco, continua assistindo os nossos vídeos e nos ajudando a levar a palavra do Senhor a mais pessoas, tá? Te vejo no próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.